Já estamos de volta. Uma pesquisa do Jornal Canadense de Psiquiatria revelou que a maior parte dos conteúdos do TikTok sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são enganosos. Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo sobre a experiência de namorar uma pessoa com TDAH que acendeu dúvidas sobre a condição. Olha só. Faz 5 minutos que eu larguei a mão da pessoa. Ele não percebe. No vídeo, a tiktoker Jéssica Soares aparece passeando em um shopping com o namorado e decide fazer um experimento. Ela larga a mão do companheiro, que segundo ela tem TDAH, mas ele não percebe e continua andando pelo shopping sozinho. Nas redes sociais, dezenas de produtores de conteúdo postam vídeos sobre TDAH, muitas das vezes sem conhecer os reais sintomas do distúrbio. De acordo com a pesquisa, 52% são de conteúdos enganosos, 27% são apenas experiências pessoais, como o vídeo que mostramos na reportagem, e ainda outros 21% são realmente úteis. O vídeo causou reações na internet. Esse usuário disse o sofrimento de ser estereotipado. Um outro usuário, que se diz psicólogo, afirma que esse conteúdo só atrapalha o atendimento sério da população que de fato sofre com transtornos. Esse outro fala do apoio que precisava receber da namorada. Outro usuário concorda e diz que recebeu também apoio familiar quando diagnosticada. E esse faz um importante contraponto do autodiagnóstico. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra Davi Sender. Bom dia, Davi. Bom dia, tudo bem, Mauro? Tudo bem, Mari? Como vocês estão? Tudo ótimo. E vamos começar esse nosso bate-papo falando exatamente o que é o TDAH. O que é essa sigla tão falada e pouco desenvolvida? Tem razão. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem todo mundo tem a hiperatividade, mas é de fato uma condição, como eu estava vendo no vídeo de vocês, muito menos comum do que as pessoas imaginam, né? Na verdade, a gente tem em torno de 2,5% da população com esse transtorno, no caso de adultos. Mas se vocês pegarem nas redes sociais de vocês e me pedirem quem aqui acha que tem TDAH, realmente, umas 50% das pessoas vão achar que tem. Então, o que acontece basicamente no cérebro, a gente tem uma alteração neurobiológica, mas que acontece desde o nascimento. É uma condição de neurodesenvolvimento e que vai dando sinais ao longo das expressões e das experiências que essa pessoa vai tendo envolvendo a atenção, a impulsividade e a regulação dos comportamentos e emoções. E quais que são os impactos negativos causados, por esse tipo de conteúdo irresponsável relacionado ao TDAH, que banalizam ou generalizam os sintomas do transtorno? Sim, esse tipo de conteúdo... Até porque você comentou agora mesmo, que é algo não tão comum, então assim, estatisticamente falando, é um número relativamente mais raro e que está aí, banalizado e generalizado, como a Mari colocou muito bem. Eu acho que é bem aquela questão do pêndulo de Foucault, né? Tipo assim, a gente está num extremo onde ninguém conhecia e de repente era para estar no meio e de repente foi para o outro extremo, né? Onde foi banalizado. É muito importante, sempre foi muito importante que a gente tivesse conteúdo sobre TDAH, uma vez que ele não era reconhecido sequer como uma condição psiquiátrica, né? Achavam que era só com crianças, e crianças especificamente demoniadas, né? Como se fala aqui em Minas Gerais. Mas a verdade é que esse tipo de conteúdo, quando não é ético, né, ele acaba tornando o transtorno ainda mais nebuloso e mais difícil de ser diagnosticado. Na prática, que é o que acontece, a maioria das pessoas são superdiagnosticadas pela população, ou autodiagnóstico, e subdiagnosticadas pelos médicos. Então, um dos perigos, primeiro, continuar acontecendo isso e as pessoas não serem levadas a sério, né, quando de fato tem um transtorno, uma vez que todo mundo tem esses mesmos sintomas. E você acredita, Davi, que muitas pessoas dizem ter TDAH, esse déficit de atenção, mais pelo fato de a gente estar numa era de excesso e profunda, informação, estímulos de todas as formas e de todos os cantos, e obviamente a tendência de você parar para prestar atenção em algo demanda muito mais de você, Você acredita que vem desse momento histórico que a gente está vivendo? Olha, você não poderia ter colocado melhor, na verdade, É exatamente isso. A gente tem um momento agora onde a quantidade de informação ela é explosiva. É impossível a gente conseguir ter tempo e ter apenas um estímulo para focar, mas existe uma outra questão que eu adicionaria aí, que é o fato da gente viver numa sociedade com ansiedade de performance, onde a gente precisa, onde o nível exigido para a gente ter de performance acadêmica, principalmente, mas performance de trabalho, relacionamento, é muito alta.
E a atenção é uma coisa finita. A gente chega no final do dia, a gente está sem atenção. Então, se você consome atenção naquelas múltiplas tarefas que você acabou de colocar, é natural que a pessoa não tenha na hora do que ela quer fazer de mais importante. Então, sim. E o padrão acaba sendo inatingível, né? Perfeito. O padrão é sempre inatingível. As pessoas esperam que tenham novamente, um resultado que muitas vezes é fora do humano. As expectativas são grandes demais para a gente, né? E além dessa banalização do transtorno, quais são os riscos aí do autodiagnóstico e do diagnóstico incorreto para a própria pessoa, por exemplo? Bom, para começo de conversa, se a pessoa tem um diagnóstico incorreto, eu espero que ela não caia na mão de um profissional que acredite, né? Começa a medicar, por exemplo, essa paciente para essa condição, porque não é. Dar um diagnóstico é muito mais fácil do que tirar esse diagnóstico de alguém. Um dos grandes perigos em relação a isso é que a pessoa não... Existem diversos motivos para uma pessoa, por exemplo, não ter atenção, ser impulsiva. E o transtorno de déficit de atenção exige um tratamento específico. A causa, por exemplo, eu não tendo déficit de atenção e eu tiver um problema de impulsividade, talvez a razão disso seja relacionado à minha formação, à minha família, à minha criação, e não por uma questão de neurodesenvolvimento. Então, simplesmente eu coloco tudo no mesmo saco, eu não vou conseguir tratar as condições que estão por trás disso. Faz sentido? Muito. E você falou agora da impulsividade. Quais outros transtornos, então, podem ser confundidos com o TDAH? Tem bastantes, assim. A psiquiatria, a gente já começa pelo fato que a psiquiatria, comorbidade é a regra. Ou seja, mais de um transtorno é a regra, um único é a exceção. Mas a gente, inclusive uma das coisas mais comuns que chega no meu consultório, a maioria das pessoas que chegam lá achando que tem déficit de atenção, na verdade tem depressão, e não sabem que tem, porque nem toda depressão deixa a pessoa mega melancólica, muitas vezes deixa a pessoa mais irritada, ansiosa ou apática. Ansiedade, e vários tipos de ansiedade generalizada, mas principalmente ansiedade de performance. A gente tem um transtorno de personalidade borderline, também costuma ter sintomas de desatenção, mas principalmente de impulsividade. Então, assim, diversos transtornos que consumam a atenção e a falta de regulação emocional podem ser confundidos. E falando agora, então, das pessoas que realmente têm o TDAH e que não são diagnosticadas na infância, né? Quais podem ser os impactos, os prejuízos disso para essa pessoa quando ela chega na vida adulta sem um diagnóstico? Nossa, esses são grandes. As pessoas, na verdade, hoje até eu costumo dizer que é um privilégio muito grande dessa geração poder ser diagnosticado o mais precocemente possível, né? Porque a criança, quando ela se desenvolve dessa maneira, ela é medida pela mesma régua das outras pessoas. Então, o modelo de ensino, em geral, ele não é feito tão bem assim para uma pessoa que nem transtorno de déficit de atenção. Então, as consequências é de que, de fato, ele tem uma autoestima muito menor, uma crença de incapacidade, uma crença de desvalor muito grande, porque ele sempre achou que ele tinha os mesmos instrumentos para conseguir atingir um determinado resultado, era impossível para ele conseguir, os amigos conseguiam mais. E na vida adulta a gente costuma ver pacientes com maior índice de desemprego, de problemas em relacionamento, maior IMC, maior índice também de acidente de carro, isso também pode acontecer. Então, assim, vamos dizer, a qualidade de vida dessas pessoas, maior índice de criminalidade, etc., também pode acontecer na vida adulta. Então, isso costuma ser um resultado de um transtorno de déficit de atenção maltratado ao longo da infância. Eu não tenho como falar desse assunto sem eu dar meu relato pessoal, porque eu sou uma dessas pessoas que foi ter o diagnóstico do TDAH só na fase adulta, e é isso que você disse, assim, é isso de passar uma vida inteira sem entender essas diferenças, sem entender por que eu estou tentando tanto e mesmo assim eu não estou conseguindo. É porque eu realmente estou tentando, será? Sim. E aí fica essa culpa, essa sensação de incapacidade, né? E isso acaba cegando, de certa forma, abafando, né, as coisas realmente no qual eu sou boa, as minhas potencialidades, porque aquilo que eu tenho dificuldade acaba sendo muito mais destacado. Se eu não consigo ser boa nessas coisas que as outras pessoas também são, de nada vale essas outras coisas no qual eu sou boa. E aí ter o diagnóstico, mesmo tendo demorado tanto para conseguir o diagnóstico, foi de certa forma um alívio de entender que tem um motivo ali realmente neurobiológico por trás disso e um estímulo para eu agora sim, entendendo o que acontece dentro do meu cérebro, encontrar as ferramentas certas para potencializar aquilo que eu tenho de positivo, as minhas capacidades e direcionar o tratamento com medicamentos, com terapia da forma correta. Então, sim, o diagnóstico realmente ele é muito importante, é muito bom, a gente recomenda, né, que as pessoas que têm a suspeita, sim, que têm um TDAH, vão atrás de um profissional de confiança para conseguir o diagnóstico e para também ter esse outro diagnóstico, que pode ser o caso, como você disse, de várias outras doenças, transtornos,
que podem ser confundidos com TDAH. Então, o não diagnóstico ou o diagnóstico é muito importante, né? Exatamente. Nossa, eu costumo dizer que o maior presente, na verdade, que a psiquiatria pode oferecer a qualquer paciente é, na verdade, o diagnóstico, que pode ser, inclusive, um diagnóstico negativo, do tipo, olha, você não tem um transtorno, então não precisa tratar dessa maneira, a gente tem outras. Mas dentro do que você também colocou, Mari, que eu acho fundamental, é que uma vez que você... Geralmente é uma libertação, para quem descobre que tem uma libertação, mas o fato é que aquilo que você tem dificuldade é 1000 vezes mais difícil para você desenvolver do que para o resto da população. Então não bate assim, não, agora eu vou investir nisso. Às vezes é realmente o que você colocou, desenvolver o que você é muito bom, porque geralmente a pessoa fica muito boa, e deixar aquilo com estratégias mínimas para conseguir dar conta. Mas muito bom, é verdade. E você que está aí passando esse feriado com a gente do Manhã Diversa, está com alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita então que essa é a oportunidade de ter a sua dúvida respondida ao vivo. Então olha o WhatsApp que está aí na tela e manda a sua mensagem ou comentário, que a gente adora receber. Inclusive a gente recebeu a mensagem do Paulo de Juiz de Fora. Ele diz o seguinte: qual abordagem devo realizar com alguém que tem TDAH? Precisa de ajuda, mas que não quer ser ajudado. Então, de que forma chegar, né? Acessar essa pessoa que em algum momento, né, que tem TDAH, a gente não sabe se de fato diagnosticado ou se são os sinais, né? Como se aproximar de uma pessoa oferecendo uma ajuda sem ser talvez invasivo? Sim. Na verdade, eis um dos lados bons de algumas pessoas muito particulares que podem produzir conteúdo na internet, né? Que realmente a gente tem que selecionar quem são. Mas a primeira coisa, a psicologia fala muito sobre os estágios que a pessoa tem em relação à mudança, né? Então, existe o estado de pré-contemplação, de contemplação, que a pessoa, primeiro ela não faz a menor ideia de que aquilo existe ou que gera problema para ela. Então, nesses momentos, a gente pode começar a oferecer, mas sem a pessoa ainda não entendeu que aquilo ali pode ser um problema que ela tem, ela pode apenas acreditar que aquilo tenha no mundo. Depois, quando a pessoa começa a contemplar, uma hora que a pessoa começa a cometer erros, né? E aí a pessoa fala, olha, viu, esse erro aqui, você já viu que quando a pessoa se mostra vulnerável, né? Fala, olha, você perceba que quando você falou disso, isso pode ser sinal de alguma coisa. Mas é importante que a pessoa esteja num lugar de vulnerabilidade para poder ajudá-la a fazer isso. Mostrar conteúdos que vocês acham que podem ser interessantes, e aí nesses casos a gente realmente precisa ter um escrutínio para isso, né? Costumam ajudar a pessoa a conseguir identificar um pouquinho mais e aceitar ir com outra pessoa no psiquiatra para o diagnóstico e não para medicação. E ainda hoje a gente vai dar dicas aqui no programa de perfis para o pessoal seguir, que produzem um conteúdo responsável. Então, Paulo, continue ligadinho aqui na gente, porque essa dica vai daqui a pouquinho para você. É isso, e é importante mesmo passar esse pente fino, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa acredita que está ajudando, encaminhando algum conteúdo, mas às vezes é um conteúdo completamente distorcido. Isso, na verdade, cria da parte de quem realmente pode vir a ser diagnosticado com TDAH uma certa resistência ao assunto, né? Isso também é muito prejudicial. E quais são os sinais do TDAH na infância? Na infância, a gente costuma ter um pouco mais exagerados do que na vida adulta, né? O que, na verdade, também pode ser um problema, uma vez que os pais costumam achar que qualquer coisa que não esteja ouvindo, não esteja prestando atenção, é déficit de atenção. Na verdade, a criança com déficit de atenção costuma ser mais impulsiva, muito mais inquieta, a hiperatividade é muito mais característico na infância, a dificuldade de seguir etapas, né, ou seguir, esperar a vez delas. Então, se a criança vai esperar a vez, ela pega no bebedouro, empurra todo mundo e vai. Mas existe também um perfil de déficit de atenção, principalmente em meninas, que é menos hiperativo, em que elas ficam na delas. É mais comum em mulher, embora as pesquisas sejam um pouco controversas nisso, mas costumam ser bem mais tranquilas, né, nesse sentido, mas na cabeça são absurdamente hiperativas. Então, o caderno dessas pessoas costuma ser assim, muito ultra desenhado, a matéria acaba sendo cortada em vários lugares, então são pessoas que geralmente começam até empolgadas na sala, vou prestar atenção, mas acaba em 2 metros de comprimento do tamanho da aula, acaba a atenção e fala assim, não. E ela fica tendo um esforço para dar pulsos de atenção, mas que na maior parte das vezes é desistido, que aumenta realmente aquela crença de incapacidade. Você acabou de descrever a minha experiência na escola. Então não existe esse padrão absoluto. Meninos e meninas, a situação ela se manifesta com sinais diferentes, de formas diferentes. Sim, existe, assim, a gente percebe isso muito na prática, mas a última revisão sistemática das maiores evidências de déficit de atenção mostrou
que talvez isso não tenha muita comprovação em relação a essa distinção, porque quando a gente leva isso em consideração, leva-se em consideração o mundo todo. Então a cultura também pode mudar. Mas sim, em tese, assim, eu digo para vocês que na prática e algumas linhas acreditam que sim. Que talvez possa ter alguma relação com mais a questão social do que com o transtorno em si, porque as meninas são ensinadas a agir de uma forma, os meninos já aspecto cultural. Exato, já é mais esperado dos meninos ser mais bagunceiro, mais hiperativo, enquanto as meninas já são tolhidas desde pequenas, então a hiperatividade fica só aqui dentro. Pode ser. A gente fica ali tentando se conter, só balançando na cadeira, e os meninos já são essa criança que sobe pelas paredes, né? Por uma questão da própria cultura. Pode externar essa energia, né? Exato. Então é interessante falar sobre essa questão justamente porque eu não sei como está hoje em dia, mas pelo menos antigamente, né, ou na minha infância, o que era se entendido realmente como sinais de TDAH eram esses sinais mais presentes nos meninos, e por isso várias mulheres estão agora sendo diagnosticadas na fase adulta, eu e várias outras pessoas que eu conheço, enquanto os meninos já têm diagnóstico desde a infância. As meninas estão descobrindo agora, que é justamente por essa diferença da manifestação que agora está começando a se entender um pouco mais, eu acho. E que bom que isso está mudando, que né? bom, Graças a Deus isso está mudando. Como diversos outros transtornos psiquiátricos, a gente também tem um machismo estrutural no manual de diagnósticos psiquiátricos, né, que a gente tem de saúde mental. Então, isso acontece, de fato, e é uma pena. E tem bastante gente ligadinha no nosso bate-papo. A gente recebeu algumas perguntas bem interessantes aqui, do Ivan, de BH. Ele pergunta: o grande problema que vejo é a falta de profissional capacitado para esse diagnóstico. Por exemplo, é melhor procurar psicólogo ou psiquiatra? E aí também tem a ver com a pergunta da Tâmara de Contagem, que é: qual profissional avalia e trata o TDAH? Excelentes perguntas, bem polêmicas. Mas assim, a verdade é que dentro do tratamento, psicoterapia, principalmente, existe uma linha que é particularmente mais estudada, que é a cognitiva comportamental. Né? A terapia cognitiva comportamental tem técnicas muito práticas, muito objetivas, e ajuda é a melhor no sentido de psicoeducação. Não significa que seja melhor para sempre para esses pacientes, mas é a primeira linha que eu indicaria. Agora, para tratamento, a gente, em primeiro lugar, sempre psiquiatra, tá? Existem de fato neurologistas que são capacitados para fazer. No caso de infância também tem muitos que são muito bons, mas o psiquiatria infantil também é uma das referências. Mas eu sempre recomendo que procure o psiquiatra. Primeiro, o psicólogo não pode fazer diagnóstico, né? Segundo, a testagem neuropsicológica, que muita gente fala, será que talvez o diagnóstico possa ser feito por isso? Não é diagnóstico, pode ajudar a diferenciar de algumas outras condições. E o psiquiatra, realmente, achar psiquiatra especializado, que tenha muita experiência nesse ponto, não é fácil, tá? Realmente não é fácil. Mas o psiquiatra seria o ideal nesse caso, porque a maior parte dos pacientes com transtorno de déficit de atenção tem alguma outra condição psiquiátrica associada. Então, nesse sentido, vale a pena ser o 2 em 1, entendeu? E Davi, no final do bloco anterior, você falou sobre os sinais, né, que são perceptíveis na infância para detectar, né, para ter o diagnóstico do TDAH, a maneira como diferencia, como esses sinais podem ser diferentes, né, entre meninos e meninas. E a pergunta do Benjamin de BH está muito ligada a isso. Ele pergunta o seguinte: com qual idade uma criança pode ser diagnosticada com TDAH? Tem um mínimo? Tem recomendação, sim. A gente colocaria em torno de 6 a 8 anos, mais 8 anos, assim, como a idade mínima para a gente poder fazer um diagnóstico. Até porque, como a gente está falando que é uma condição de desenvolvimento cerebral, até ali as funções executivas, que são, na verdade, as funções que a gente depois pode comentar aqui, que são o núcleo do transtorno de déficit de atenção, alteração, ali ainda é muito pré-desenvolvida, ainda é uma coisa muito infantil, muito primitiva até essa idade. Então, a partir dali que os sintomas vão ficando mais evidentes para a gente poder fazer um diagnóstico correto. E antes dessa idade, é possível já ficar atento a um possível diagnóstico? Quando a criança ela tem determinados sinais, mas ainda não tem idade suficiente para o diagnóstico, mas os pais e os responsáveis já ficarem atentos e até mesmo tendo o acompanhamento profissional? Sim. Na verdade, eu até digo que nas fases anteriores, em termos de criança que seja, que não escute, que seja muito mais impulsiva, né? Que seja muito agitada, que que também assim ou se distancie um pouco das outras crianças, ou se destaque pelo nível de energia, que na verdade não é energia, é falta de controle. É possível a gente abrir os olhos em relação a isso, na verdade, acender sinal amarelo, mas eu vou dizer que ainda mais importante é a gente excluir outros diagnósticos que possam estar alterando essa criança.
Então, por exemplo, a alteração do processamento auditivo central, né, que pode dar uma série de alterações relacionadas a isso. A gente pode ter, no caso da infância e adolescência, também um quadro social importante que a gente não possa não estar olhando. No caso da escola, pode ver se existe alguma coisa fora da escola que está acontecendo, entre outras condições, né, que também podem dar sintomas de uma criança que não necessariamente seja transtorno. Esse assunto que a gente trouxe aqui hoje tem muita relação com essa questão das redes sociais e desse boom de conteúdos, muitas vezes irresponsáveis, produzidos por criadores de conteúdo sobre esse assunto. E esse é um assunto que impacta principalmente os adultos que acabam consumindo, né, esses conteúdos e às vezes, como a gente disse, se identificando com alguns sinais ali pontuais e fazendo talvez esse autodiagnóstico. Então vamos falar agora sobre os adultos, né? Quais são os sinais, possíveis sinais que aparecem nos adultos, né, que tem o TDAH, reforçando que é desde a infância, né, que tem o transtorno. Olha, você falou uma coisa muito importante, Mari. A maior parte das pessoas vão olhar o painel de sintomas, vamos dizer, do transtorno de déficit de atenção e vão se identificar assim, vão falar, todos nós. Porque todo mundo, não é aquela frase, né, que está completamente equivocada, tipo, todo mundo tem um pouco de déficit de atenção. Não. Na verdade, as pessoas podem ter um pouco de falta de atenção, que não significa transtorno de déficit de atenção. Então, se você dormiu mal, se você está de ressaca, se você está irritado, brigou com o esposo, com a esposa, é claro que você vai ter falta de atenção, mas isso não significa que você tenha um transtorno, porque não é só a atenção que tem alterado no transtorno de déficit de atenção. Tanto que você está conversando aqui comigo ou com você e a gente está completamente atento um ao outro. A grande questão do transtorno de déficit de atenção na vida adulta envolve uma dificuldade de organização, não só ao seu redor, mas principalmente uma desorganização mental que torna-se extremamente difícil, penoso e gera um sofrimento muito grande para a pessoa conseguir tomar decisões, conseguir realmente prospectar as coisas e prever resultados de médio prazo. Então, o paciente, ao invés do paciente conseguir ser objetivo nas coisas, ele costuma, justamente pela dificuldade de tomada de decisão, ele sente como se todas as possibilidades tivessem o mesmo tom e a mesma força. Então, classicamente, o paciente se sente uma lula em cima de um skate. Tem 1 milhão de lugares para ir, mas ele não consegue sair do lugar. E isso não acontece uma vez, isso acontece na hora de escolher o leite dentro do supermercado, isso acontece na hora de definir qual restaurante que eu vou, mesmo ele tendo 3 opções. Isso acontece quando o paciente, por exemplo, tem que tomar decisões que são, muitas vezes, sem nenhuma relevância, e isso esgota a pessoa completamente. Além disso, o paciente costuma ser mais impulsivo, então é comum ele falar, nossa, eu pensei tanto antes de fazer, mas ele não pensou no mais importante, ele pensou em tudo menos no mais importante, né? E além disso, uma dificuldade de regulação emocional. O paciente dificilmente, a gente, quando eu estou conversando com vocês, eu imagino o que eu vou falar daqui a pouquinho, eu seguro essa memória para conseguir conversar com vocês isso aqui sabendo o que é saber agora. O paciente com transtorno de déficit de atenção, a caixinha dele é menor. Então, toda vez que ele vai falar alguma coisa, fala assim, eu tenho que falar sobre isso, coloca na caixa, as outras ideias saem. Ou seja, ele não consegue reter 2, 3 memórias para conseguir articulá-las em um único discurso. Faz sentido? Muito. Tá. E, Davi, então a gente está conseguindo ver que o TDAH ele se manifesta de diferentes formas e formas que vão muito além da desatenção e da hiperatividade, né? Muito. Então, a partir do momento que o diagnóstico ali é feito e que a pessoa tem esse acompanhamento profissional, faz uso de medicamentos, de que maneira também o ambiente influencia de forma benéfica ou prejudicial para essa pessoa? E quando eu falo ambiente, não é só ambiente no aspecto físico, é principalmente pessoas, né? Com quem você anda. Isso. E aí para eu atribuir nisso. E o ambiente digital, porque hoje a gente anda por lá, né, o tempo todo. Olha, a gente diria que, primeiro, em termos de ambiente físico, vocês podem parar para pensar o seguinte, o transtorno de déficit de atenção, mal ou bem, é uma deficiência, tá? Uma deficiência de uma função cerebral que a gente, em tese, as pessoas neurotípicas, que são as pessoas, enfim, que não passam por transtornos de neurodesenvolvimento ou condições de neurodesenvolvimento, tenham. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante, você não vai falar para ela na casa dela assim, olha, você tem que aprender a subir a escada porque o mundo tem escada, né? Você não vai falar isso para ela. Você vai botar uma rampa. No mesmo sentido, tendo o transtorno de déficit de atenção, uma deficiência de uma função executiva, uma função de organização, de organização, projeção, enfim, do que eu expliquei agora, cerebral, o ideal é realmente você colocar ela na primeira fileira.
Porque mas ela tem que aprender a prestar atenção atrás. Não vale a pena, que você colocou antes, né, Mari? Tipo, não vale a pena você forçar tanto a pessoa, sendo que para ela vai ser sempre mais difícil. Ela já está fazendo um esforço a mais. Já está fazendo um esforço a mais. Então você tem que você tem que fazer algumas adaptações de ambiente que sejam compatíveis para o tipo de organização em relação ao déficit de atenção. Primeiro ponto. Em relação a pessoas, definitivamente estar longe, se afastar daquelas pessoas que minimizam o sofrimento ou desacreditam no transtorno. Né? Uma coisa que eu também costumo dizer para os pacientes com déficit de atenção é que isso acontece com todo mundo, mas no déficit de atenção isso é muito forte, né? Uma pressão de seleção natural em relação às amizades. Porque é muito comum que a pessoa com TDAH dê furos, não lembre de aniversário, não lembre do dia, atrase para os lugares, acha que vai, marca 2 ao mesmo tempo e aí não fala quando é necessário. E os amigos que vão ficando, no final das contas, são aqueles que amam a pessoa, não apesar do TDAH, mas até inclusive por ele mesmo. O Pedro Carvalho de Juiz de Fora... Já fizemos a do Pedro? Não, ainda não. Pedro ainda não. O Pedro Carvalho de Juiz de Fora quer saber uma pergunta muito interessante, que é muito importante a gente fazer. Um adolescente de 14 anos, que tem déficit de atenção, mas não tem hiperatividade, se encaixa no diagnóstico? Se encaixa. Na verdade, a hiperatividade ela não é uma exigência, né, nesse sentido. Ela pode estar presente como não. Até porque, como a gente estava falando sobre a hiperatividade ser muito exteriorizante, né, que é mais comum em homem, e em mulher ser mais interiorizante. Mas sim, a hiperatividade, é porque na infância, como a gente tinha falado, ela é mais comum de ser apresentada, mas é muitas vezes com uma inquietação enorme. Né? Mas, enfim, existe, com certeza, transtorno de déficit de atenção sem esse critério. Tem a questão também de que na infância a criança tem menos os filtros sociais que o adolescente e o adulto passa a ter. Então, às vezes, a pessoa não necessariamente deixa de ter hiperatividade, mas ela sabe que aquilo não é aceitável e, de certa forma, se controla para conseguir manter aquilo num nível um pouco mais aceitável. Então, tem todas essas questões envolvidas. Né? Exatamente, Mari. É exatamente isso. Recebemos também a mensagem da Crélia de Três Pontas e ela disse o seguinte: a pessoa que tem aprendizagem lenta ou que não consegue aprender, pode ter TDAH? Nossa, essa é a pergunta de ouro, né? Então, muitas pessoas acreditam que tenham TDAH justamente por não conseguirem ter a mesma qualidade de performance acadêmica, por exemplo, que outras pessoas. Mas não existe nenhum transtorno na psiquiatria que seja direcionado a um único domínio. Então, uma pessoa, na verdade, o que a gente mais recebe, concurseiro, né? As pessoas quando chegam nesse momento falam assim, nossa, mas eu não consigo estudar dessa maneira, eu não consigo aprender dessa forma. Então, assim, pode ser TDAH, sim, uma pessoa que tenha uma dificuldade, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, mas, em geral, isso não costuma ser circunscrito. O problema é que, como a criança fica a maior parte do tempo na escola, lá costuma ser o domínio onde vai ser apresentado. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção que tiraram a vida inteira, passaram em concurso público, passaram tudo que foi feito para ela de provas, a menina, o menino também, porque mais de um, que sempre, eu digo, platinaram as provas e nunca ninguém suspeitou de déficit de atenção. Então o aprendizado ele é importante, mas a gente tem que avaliar também outros domínios e outros pontos de sofrimento dessas pessoas para fazê-lo. E nesses casos em que os sinais são quase inexistentes, como se chegar a um diagnóstico? É possível, então, às vezes, passar uma vida inteira sem ter o diagnóstico? Olha, mesmo com sinais muito aparentes, as pessoas podem passar a vida inteira sem ter o diagnóstico, na verdade, né? Mas, então, esse é o problema da visão academicista do transtorno de déficit de atenção. Eu ouço de colegas meus ou de pacientes que já vieram em mim e falam assim, o psiquiatra mandou, ou o neurologista mandou tomar um remédio só quando for estudar. Isso é uma das coisas mais graves que tem, porque o déficit de atenção acontece todo dia. É como se você virasse uma pessoa e falasse assim, olha, chegou o fim de semana, tira um pouquinho o seu óculos de miopia, entendeu? Para você descansar, né? Não precisa mais. Então, assim, a medicação ela não é obrigada a ser tomada todo dia, mas ela não faz sentido que seja tomada exclusivamente para fins acadêmicos. Mas, apesar da menina, por exemplo, que é um caso clássico, né? A garota que platinou a vida, assim, nas provas, ela, ainda assim, ela tinha uma dificuldade de autocontrole gigantesco, uma desorganização enorme, ela sofria muito com a impulsividade dela, então ela falava demais, passava por cima, entendeu? Ela quando via já tinha feito, ela tinha uma dificuldade gigantesca também de esperar qualquer coisa que fosse relacionada a ela. Ela conseguia tirar as provas, mas ela entrava em 300 tipos de atividades ao mesmo tempo e não conseguia levar nada adiante. Então existem vários fatores, né, que estão fora da nota, né?
Pergunta do Ivan de BH. Falar coisas duras impulsivamente ou sem perceber a gravidade pode ser característica de TDAH em uma criança de 9 anos? Assim, sozinho eu acho que é forçação de base um pouquinho, né? Poderia ser se a gente conjugar com outras, mas até aí, como você mesmo tinha dito, né, Mari? O filtro, ele nem sempre, ele não costuma ser muito desenvolvido nessa idade. Então, o filtro, o que é absurdo geralmente é para nós, não para criança. E Davi, para a gente encerrando o nosso bate-papo, tem também a dúvida do Paulo de Juiz de Fora, e ele pergunta se é possível tratar TDAH mesmo na fase adulta. Eu aproveito esse gancho até para perguntar sobre o tratamento de uma forma geral. Como que acontece? Olha, o tratamento, ele precisa ser feito sempre que o diagnóstico for realizado. Eu tenho paciente com 70 anos que começou agora o tratamento para transtorno de déficit de atenção porque não tem tempo na vida para começar a ter qualidade. Então a gente começa por aí. Mas, sim, a primeira coisa que a gente precisa, de fato, é entender que, embora a medicação seja, assim, as pessoas têm um estigma muito grande da medicação, grande parte do estigma também envolve a má compreensão do que, de fato, é o transtorno, e muita gente que não tem transtorno tem tomado remédio. Mas a medicação para o transtorno de déficit de atenção, ela é fundamental. Ela é fundamental. É uma das medicações que é um dos transtornos que mais respondem e uma das medicações que melhor tem resposta ao transtorno que ela se preza. Então, o transtorno de déficit de atenção pode ter uma resposta de 70% a 88% com o tratamento farmacológico. E eu sou sempre a favor de terapia primeiro, mas essa é um dos transtornos que realmente a medicação ela vem em primeiro lugar. Mas a psicoterapia, sem ela, é impossível. É impossível a gente conseguir passar, inclusive por um bom psiquiatra também, porque eu diria que, paralelamente, e tão importante quanto, é a psicoeducação, que é o paciente ser educado sobre o que ele tem. Ele tem que ser um especialista sobre isso. Ele vai mudar de terapeuta, ele vai mudar de psiquiatra, ele vai crescer ao longo da vida. Se ele não souber o que ele tem, ele vai sempre ser refém do próprio profissional. Então, esse é o maior tratamento que a gente pode ter. Davi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Esse assunto. Com certeza todo mundo agora está muito mais bem embasado aí para conseguir ter esse filtro do que é besteira e do que realmente é um conteúdo de confiança na internet sobre o TDAH e também buscar o tratamento correto. Então, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Bárbara e Mário, eu agradeço para vocês, gente. Obrigada, viu, Davi?